Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos ler 3 cartas, 3 livros. 2 João, 3 João e a carta de Judas. São cartas pequenas, mas muito preciosas, e nós vamos aprofundar nelas aqui. Segunda carta de João. Essa carta, ele já começa aqui, ó, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu as amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Então, quando eu vejo essa carta, ela é uma carta curta, pequena. Essas 3 cartas são pequenas, mas elas são muito preciosas, muito preciosas. João, ao escrever o seu evangelho e ao escrever essas 3 cartas, ele tem como propósito também trazer um ensino contra as heresias que estavam naquele tempo. Ensinos errados, falsos mestres. E aqui ele vai trazer e falar muito aqui sobre a verdade. Ele começa falando sobre permanecer a verdade, conhecer a verdade, e ele vai continuar. Ele define como presbítero, isso deve ser uma pessoa publicamente conhecida por sua designação, e por isso não precisava citar o nome, apenas a função dela, o presbítero, né? João aqui, ele destina essa carta ao presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos. Aqui não tem um consenso de quem seria, né, o destinatário claro dessa carta. Mas nós temos alguns comentários que nos apontam algumas ideias. Mas aqui, o verso 1 ao 3, ele está falando sobre a igreja que deve conhecer a verdade. Porque tem ensinos errados, tem heresias, falsos mestres. Então, o segredo está em conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele fala de conhecer a verdade. Ele continua aqui no verso 4. Ora, ao encontrar algum de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebem do Pai. E aí ele continua dizendo, e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas que já tinha desde o princípio, que amemos uns aos outros. Verso 7, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Ele está falando do gnosticismo, que falava que Jesus não era Deus, Jesus não era homem, Jesus era um meio termo. Por quê? Porque o gnosticismo, a heresia daquele momento, falava que a matéria, o corpo era mal. Então eles negavam que Jesus veio em carne. Por que que isso é tão ruim, pastor? Porque se Jesus não veio em carne, então ele não morreu na cruz. Então ele não pagou o preço. Então a obra redentora não existe. Isso é uma heresia muito grave. Por isso que João está escrevendo para trazer o conhecimento. Se eu nego que Jesus encarnou, que Jesus veio em carne, então não tem como eu dizer que Jesus morreu por mim e por você. O verso 11. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. João aqui, ele vai trazer uma orientação que está no verso 8 em diante, e aqui no verso 11 que eu li para você, João chega a dizer assim, olha, essas pessoas estão ensinando essas coisas erradas, nem saúdam ela, nem cumprimentam. O receio de João é que se você parar para cumprimentar, essa pessoa pode te convencer e aí a heresia já foi plantada no seu coração. Ele termina dizendo assim, os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. Então essa carta ela é pequena, mas ela é muito importante. E ele diz, permaneça no conhecimento da verdade. E ele chama atenção para aqueles que estavam negando que Jesus veio em carne. Se Jesus não veio em carne, então a obra redentora não existe. A terceira carta de João, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então nós temos aqui a terceira carta, é ele escrevendo a um amigo. Ele está escrevendo a uma liderança na Igreja de Cristo. Então ele fala também novamente o presbítero, aqui na mesma definição da segunda carta, e essa carta ele fala sobre 3 homens.
Ele fala sobre Gaio, ele fala sobre Diófredes e ele fala sobre Demétrio. O verso 1, verso 9 e o verso 12. Ele cita o nome desses 3 homens. Na igreja, ali a gente percebe que era visível que havia salvos e perdidos. Então vamos ver o verso 9. Verso 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Então você vê que tem Gaio, um amigo que João está desejando melhor. Agora olhe também o verso de número 12. Ele diz assim: quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu gosto muito dessa carta, ela é pequenininha, mas ela traz assim uma compreensão. Dentro da igreja tem pessoas salvas, tem pessoas não salvas, tem pessoas de bem, tem pessoas que não são de bem. Mas elas estão na igreja, Mas assim como aqui Diótrefes, estão, mas não receberam a palavra. Então essa carta ela é muito preciosa, né? Ele fala sobre, aqui no verso 13, tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. Verso 5, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Ele está falando de Gaio, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É uma carta muito pessoal, mas vale muito a pena ler ela com muita atenção. Vamos para a carta de Judas. É uma das menores cartas também aqui do Novo Testamento. É uma carta que é muito pouca lida, mas é uma carta muito preciosa. Primeiro, quem é Judas aqui? Judas aqui é irmão de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Então, lá em Mateus 13, 55, Marcos 6, 3, cita o nome de Judas, como também de Tiago. Né? Tiago, o irmão de Jesus. Ok? Judas, ele diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aos que foram chamados, amados por Deus, Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Eu acho interessante que Judas, o meio-irmão de Jesus, não traz para si e atribui para si mesmo o apostolado. Mas ele faz referência aos apóstolos de Jesus. Olha o verso 17. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não traz para si esse título, ok? Judas ele se identifica como irmão de Jesus. A carta é destinada, né, por sua localização geográfica e pela sua posição espiritual. Olha aqui, olha. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Por que batalhar pela fé? Por causa das heresias, dos falsos ensinos, os falsos mestres que estavam se colocando. Judas é uma carta que nós deveríamos ler. Hoje, nesse politicamente correto, alguns acham que é errado batalhar pela fé. Não é feio, não é. Judas está dizendo, nós temos que batalhar pela fé, a fé genuína. Então, se é heresia, nós nos posicionamos. Essa carta ela é muito, muito linda, muito preciosa. Judas vai deixar claro que um dos seus principais propósitos nessa carta é alertar a igreja para o perigo da invasão dos falsos mestres. Verso 4 que eu li com você, olha o verso 19. Deixa eu ler o verso 19. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm espírito. Então esse propósito é muito claro. A teologia dessa carta, mesmo uma carta sucinta, tão pequena, Judas reafirma as várias doutrinas essenciais da fé. Você vai ver nela como vocação eficaz, eleição incondicional, perseverança dos santos, salvação ali no verso 3, vida eterna no verso 21, condenação dos ímpios, verso 4, 6, 7, 11, 15. Né? Então, é uma carta realmente muito preciosa, muito preciosa.
É uma carta onde Judas fala de batalha espiritual. E aqui eu quero destacar alguns pontos para a gente encerrar aqui. Nós vamos ver Judas, ele fala que ele é servo de Jesus Cristo, irmão Tiago. Então ele se apresenta, não? A palavra servo aqui, lembre-se sempre, eu já te ensinei, fala de escravo, não é? O verso 1, 2, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Né? Então, ele traz esse entendimento daqueles que foram chamados pelo Senhor. E aí, deixa eu chegar aqui num ponto que eu notei. Essa carta é muito preciosa, eu queria compartilhar com você. Ele está alertando a igreja a batalhar pela fé. Outra coisa que podemos ver aqui que é muito interessante, né? Ele fala desses falsos mestres que são dissimulados. Eles vão negar, esses falsos mestres, a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo como único e soberano Senhor. Isso é uma influência muito grande da seita do gnosticismo. Verso 6, aqui nós entramos nos pontos teológicos. Ele vai falar dos exemplos dos anjos caídos. Quando Satanás vai se rebelar, ele leva 1/3 parte, entendeu? Então ele fala dos anjos caídos. Ele fala aqui, por exemplo, do livro apócrifo cita, né, uma referência do livro apócrifo de Enoque. E para a gente terminar, ele fala de exemplos, verso 7, como Sodoma e Gomorra. Ele pega exemplos do Velho Testamento de pessoas que foram rebeldes. Então, quando ele vai falar desses falsos mestres, ele pega esses exemplos de pessoas que foram, no Velho Testamento, punidos. Ele fala também aqui, é onde nós temos a referência do arcanjo Miguel contendendo contra o diabo do corpo de Moisés. Então, sem essa carta, nós não teríamos essa informação com tanta clareza. E para a gente terminar, ele fala aqui no verso 11, deixa eu pegar o verso 11, é uma carta muito interessante, é uma carta pequena, mas se a gente parar para estudar ela, a gente gasta um tempinho. Ele diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então ele cita 3 exemplos do Velho Testamento. Caim, que matou seu irmão, João citou ele, eu li para vocês. Balaão, que foi aquele profeta que foi pago para amaldiçoar a nação de Israel, e Corá, que vai se rebelar contra Moisés e vai ter um destino assim terrível, terrível. E aí ele termina com uma doxologia, verso 24, é uma forma de expressar, olha aqui o verso 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. É uma carta muito linda que vale a pena você ler com muito carinho. Deus abençoe sua vida. Terminamos e amanhã nós inauguramos o nosso último livro, a nossa última seara nessa leitura, que é o livro de Apocalipse. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.